Bom, gente, bom dia. Todo mundo que está aqui na chamada, todo mundo que está acompanhando agora ou vai acompanhar depois. Hoje é um dia de prática de pitch e apresentação dos projetos incubados do CITEB Campus, Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, que fica localizado ali dentro do campus da Unesp. A gente tem um espaço de coworking, já vou mostrar um vídeo para vocês. E a gente tem hoje a presença de 3 convidados, né, que vão compor uma banca geralmente em pitch são as bancas de avaliações, né? Mas hoje, como é uma prática de pitch, os projetos estão numa fase no primeiro ano ali de incubação, é uma banca de opiniões, feedbacks, apoios, conexões, né? Então, eu queria agradecer aí o Baceto, o Clemilton, que está aqui representando o Sebrae e toda a experiência que ele tem, todos os muitos treinamentos que você já fez, né? E já avaliou, Clemilton. Vou só pedir para o pessoal, os convidados, se apresentarem aqui brevemente. Então, Clemilton, Gabriela e depois o Gabriel. Tudo bem? Topa começar, Clemilton, por favor? Sim, claro. Puxar a fila aqui, né? Bom dia a todos. Obrigado, Vitor, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E aprender um pouco também, né? A gente tem um trabalho aí que já vem realizando em Bauru com startups, com inovação, com empreendedorismo, né? Junto com as universidades, junto com os empreendedores, né? E prazer estar aqui com vocês hoje, né? E poder compartilhar um pouquinho e conhecer um pouquinho do trabalho que vocês fizeram aí, né? Acho que ninguém faz nada sozinho, né? Tem várias iniciativas aqui em Bauru que elas precisam ser conjugadas agora e fortalecidas também, para a gente trabalhar numa mesma direção até para fortalecer esse movimento, né? E o que é legal, né? São iniciativas diferentes, entidades, segmentos, que mostram que o potencial é grande, né? E tem muito ainda para a gente trabalhar, lógico, né? Mas é um passo de cada vez, né? E acho que a gente está construindo uma estrada bonita aí. Legal estar aqui e ver rostos conhecidos aí também, né? Obrigado, você. Gabriela, obrigado pelo convite. Bem-vinda aí. Oi, gente, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso, de verdade mesmo. Tive alguns problemas técnicos aqui. E eu acho que hoje nós teremos uma grande oportunidade aí, né? Eu venho com a expectativa de alguma forma, acrescentar um pouco com a minha visão, com a minha experiência, mas também aprender com vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Gabriela. Gabriel, agora com você. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero aprender bastante também e contribuir um pouquinho, que vai ser massa, tenho certeza. Beleza. Bom, gente, eles teriam muito para falar sobre a experiência deles também, né? Mas a gente vai tocando aí à medida que a gente faz as apresentações. Aos poucos a gente faz umas perguntas estratégicas para vocês conhecerem mais os convidados da banca, aí da banca também. Então, pessoal, por ser hoje o nosso último encontro do ano, né? E de uma certa forma ele é uma celebração de toda a evolução que os projetos já tiveram. Foram várias reviravoltas, várias mudanças, né, de pontos de vista que dão ali, né, o norte para o projeto. Isso é muito legal, é isso que é incubação, né, uma pré-incubação, uma incubação ela tem que ser mesmo. Então, hoje a gente tem meio que um momento um pouco único para o CITEB, né, que é o primeiro ano, o último pitch do primeiro ano de trabalho de incubação. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, um videozinho que mostra a inauguração ali do CITEB. Vou passar os 2 primeiros minutos dele só para vocês terem... Um local onde boas ideias podem sair do papel. Um pouquinho de contexto. Essa é a proposta do Espaço Criatividade e Inovação, inaugurado hoje pela manhã. O ambiente vai ajudar no trabalho que o CITEB, o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, pretende realizar junto a setores produtivos da cidade para criar um ecossistema inovador no município. O plano é que projetos selecionados por meio de editais recebam mentoria de especialistas de diferentes áreas no espaço construído dentro da Unesp. Trata-se de transformar propostas em negócios viáveis. Neste primeiro momento, vão ganhar prioridade iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente está chamando um espaço de pré-ideação.
bons projetos ficarão aqui sob mentorias, né, diversas áreas, e essas mentorias possibilitarão que esses projetos se fortaleçam, que possam construir um plano de negócios para depois virarem um produto, um processo, algo inovador que impacte socialmente. As negociações entre a Unesp e a Prefeitura de Bauru para a criação do CITEB tiveram início em 2017. De lá para cá, a universidade se mobilizou para discutir o ambiente de inovação de Bauru e as possibilidades de atuação de professores e pesquisadores. Já o Poder Público elaborou a Lei Municipal de Inovação, aprovada no final do ano passado. Além disso, vai inaugurar um espaço próprio de atendimento, integrando uma série de serviços destinados aos empreendedores. A gente está passando por um momento muito importante em Bauru, eu vejo com muito bons olhos, nós nos sentimos privilegiados de, nesse momento, contar com um novo espaço que vai acolher projetos, vai acolher pessoas que pensam em inovação, em tecnologia, em melhoria da qualidade de vida. Tudo isso faz parte de uma rede de serviços que a cidade de Bauru, nesses últimos 2 anos, começou a criar. As ações para tornar o projeto do município uma realidade também vão ao encontro do objetivo da Unesp de incentivar a inovação e o empreendedorismo desde o início da formação dos alunos. Nós temos que se inserir dentro desse novo paradigma da ciência internacional, que vem sendo cobrado muito pela sociedade, no sentido da gente gerar um conhecimento voltado na solução dos problemas sociais e no subsídio às políticas públicas. Quer dizer, nós, cientistas da universidade, nós precisamos mostrar ao poder público que eles têm onde recorrer para ter as soluções dos problemas. Bom, gente, só um trechinho para a gente ter um contexto ali, e aqui só para a gente compartilhar também com quem vai acompanhar depois, que a gente tem esse mural. Esse ele serve para a gente poder contribuir com dicas, dúvidas, que às vezes não vão poder acontecer aqui por áudio ou pelo chat, né? Então isso fica um mural de interações, inclusive para depois dessas apresentações. Se vocês tiverem uma ideia, falarem, caramba, eu tenho uma conexão importante aqui que esse grupo pode se beneficiar, ou eu tive uma ideia para eles, a gente deixou o contato de todas as pessoas aqui, dos convidados, já coloquei o LinkedIn de todo mundo, se preferirem colocar o e-mail, ou o telefone está aqui também, ele é todo editável, tá? Isso vale para quem acompanhar depois, o link vai estar na descrição aí do vídeo para vocês poderem acessar. Então, a ideia é que a gente possa adicionar comentários aqui. Então, por exemplo, enquanto o Biraci está apresentando, a gente pode adicionar, por exemplo, uma dúvida e eu coloco o meu nome para identificar aqui, para depois eles saberem, né? Pô, de onde veio essa dúvida. Então, é uma prática aí nova, né, dos novos tempos de apresentações, como que a gente deixa mais completo tudo isso, né? Então, beleza. Então, já temos aqui a contextualização do CITEB, a ferramenta que a gente vai utilizar. Agora sim, a gente chama o primeiro grupo aí, o projeto Biraci do Enactus, para fazer a sua primeira apresentação. João e Rebeca, agora é com vocês, a gente tem os 5 minutos. Se vocês ultrapassarem de 5 minutos, eu dou um aviso aqui pelo chat para vocês, tá bom? Vai com vocês, depois 7 minutos de perguntas da banca, fica livre aí para os convidados quiserem começar, não tem nenhuma ordem específica. Com relação ao tempo, eu vou avisando por aqui. João, Rebeca, com vocês. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o João, eu estou representando o Biraci aqui junto com a Rebeca. Eu vou colocar para apresentar aqui, só me confirmem se está tudo certo. Estão visualizando? Sim. Então, beleza. Pode começar? Com vocês. Tá certo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Rebeca. Eu tenho 20 anos, eu sou estudante da Unesp Bauru. Estou cursando Engenharia Mecânica. E eu sou participante do projeto Biraci. Bom, para começar a falar um pouquinho do Biraci, eu vou mostrar a nossa equipe. Para quem já conhece o projeto, tem alguns rostinhos novos aí, a gente fez um processo seletivo nesse mês. E hoje a gente está em 6 membros nas áreas de engenharias, artes visuais, arquitetura e urbanismo, educação física, na faixa de idade de 20 a 25 anos.
Bom, primeiramente, o que é o Biraci, né? O Biraci é um projeto que é vinculado à Enactus, que é uma organização mundial que trabalha com empreendedorismo social. E o nosso objetivo principal é atuar na produção e também na venda de móveis fabricados com pallet, em parceria com comunidades terapêuticas de Bauru. Isso tentando promover autonomia e motivação para os homens que estão ali em tratamento. Aqui no site vocês conseguem ver alguns dos nossos produtos que estão no nosso portfólio. E hoje, qual é o problema que nós encontramos na sociedade? Nós separamos aqui algumas estatísticas que dizem que 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos pelo uso de drogas, e 1 em cada 7 dessas pessoas recebe tratamento apenas. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 30% no uso de drogas. E, observando isso, nós do Biraci, nós vimos uma oportunidade de ajudar essa parcela da população a quebrar essa barreira. E já falando do nosso impacto social, nós trabalhamos com comunidades terapêuticas para dependentes químicos, e em 2019 atuamos no tratamento e na recuperação através da marcenaria de 113 homens, restaurando a autoconfiança e também a autoestima, e incentivando essas atividades profissionalizantes, né, para a ocupação dos pensamentos, o que os próprios homens acabaram por compartilhar com a gente essa experiência. O Biraci também surgiu apoiado na necessidade da reciclagem da madeira de descarte, que é de onde vem toda a nossa matéria-prima utilizada na confecção pela nossa parceria com a Tilibra, e todos os nossos resíduos gerados são descartados num ecoponto, o que acaba resolvendo uma problemática de um polo industrial da cidade de Bauru. Também separamos algumas estatísticas que falam que 30 quilos de madeira foram reaproveitados por mês pelo nosso projeto em 2019, e até hoje 1,8 toneladas de CO2 foram evitados no ar pelo nosso projeto, que equivale a 7 carros retirados de circulação. Economicamente falando, agora, o nosso lucro... em relação às ODS, a gente recebeu, em 2018, o prêmio do ENEB, que é o Encontro Nacional do Enactus Brasil, que nos possibilitou ver que nosso projeto é bem importante e atinge o ODS 15, que é a de vida terrestre, e além disso, nós também consideramos atingir a 12 e a 13. Economicamente falando agora, o nosso lucro é revertido totalmente para as nossas comunidades, e a gente não tem custo com matéria-prima, nem com local de trabalho, nem mão de obra, nem com imposto, por enquanto. Então, nossas despesas acabam por se limitar a matéria de construção, a transporte e também por ferramentas, o que equivale a R$ 150 mensais ou 900 semestrais. Em 2019, a nossa receita bruta foi de R$ 1.180, e analisando alguns dados, a gente viu que realmente poderíamos ter atingido uma receita potencial maior e acaba retornando um dinheiro um pouco maior para a comunidade. Isso motivou a gente a voltar nossa atenção para a eficiência do projeto, e esse ano a gente encontrou alguns erros e estamos reestruturando nosso processo para atingir uma maior produtividade. Hoje, a gente pretende realmente atingir novos horizontes e impactar o maior número de pessoas possíveis, e isso a gente vai conseguir com a nossa replicação na comunidade Vida e Paz, e a gente quer fazer isso com materiais de qualidade, e pautamos nosso investimento inicial em torno de R$ 1.140. E com a aplicação desse projeto em outra comunidade, nós elencamos também alguns passos imediatos, né, para esse finzinho de ano e começo do ano, que é continuar nossa atenção a mentorias e planejamentos, pesquisar muito mais essa parte de parcerias com empresas conscientes que possam revender os nossos móveis, e acaba por facilitar o escoamento da produção e aumentar esse contato entre a comunidade e o cliente. E, além disso, a gente está querendo planejar bastante esse retorno à comunidade de uma forma segura em 2021 para fazer essa produção rodar novamente. É isso, gente. Quem se identifica com o nosso projeto, quiser ser nosso parceiro, ajudar em alguma parte, eu estou à disposição para sanar quaisquer dúvidas que tenham ficado por meio dessa apresentação. E muito obrigada pela oportunidade de apresentar o nosso projeto para vocês. Legal, Biraci. Pessoal dos convidados agora, Gabriela, o Baceto, Gabriel, quem quer começar de vocês? À vontade. A gente tem 7 minutos aí de perguntas, sugestões, dúvidas, bate-papo. Quer que eu comece? Bom, vai lá, Gabriel. Vamos lá. Primeiro, parabéns, Rebeca. Projeto muito massa. Eu acho que a gente já se conhecia, né, do programa Helpers.
Desde lá eu achei animal o que vocês estão fazendo. Eu acho que primeiro é importante a gente parabenizar mesmo, que é uma iniciativa social, acho super importante, né? O que eu queria entender, acho que são algumas dúvidas, na verdade, são umas curiosidades do tipo, como é que vocês estão fazendo agora nesse momento de pandemia, né? Como que vocês estão continuando o projeto? Como é que tá isso aí? Como é que funciona? Outro ponto uma coisa que eu fiquei com dúvida desde aquela época hoje o objetivo de vocês não é se tornar uma empresa de fato, né? É um projeto social mesmo. É uma organização, é uma ONG? Como é que funciona isso? Bom, obrigada pela pergunta, Gabriel. Então, hoje, na pandemia, nós continuamos o projeto porque é um projeto vinculado a Enactus. Então, nós, estudantes, continuamos esse projeto. Então, a gente aplicou várias coisas esse ano, podemos dizer assim, planejamentos em relação a mídias sociais, em relação à divulgação. E isso foi bem importante para o projeto, sabe? É um projeto um pouco antigo, a gente tem aí desde 2015 uma jornada, claro que não na mesma comunidade, mas o intuito é que o projeto seja entregue para a comunidade. Então, assim, que um dia a gente chegue numa situação onde o projeto seja apenas administrado pela administração das comunidades e isso gera um retorno lucrativo para a própria comunidade. E nós não teremos mais participação em relação a isso. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, legal demais. Vocês têm, hoje, como que isso é revertido para a comunidade? Do tipo, o que vocês fazem com esse dinheiro, assim? Tem alguma coisa assim? Vocês têm algum projeto específico que vocês atuam dentro com esse dinheiro? Ou vocês têm algum planejamento para isso? Como é que funciona? Então, isso depende muito em relação às comunidades. Por exemplo, hoje estamos em parceria com 2 comunidades, uma chama Bom Pastor e a outra é Vida e Paz. E na comunidade Bom Pastor, esse lucro é revertido para a própria comunidade, então isso pode ser reinvestido em relação a ferramentas ou mesmo para alguma coisa que a comunidade esteja precisando no momento, assim. E na comunidade Vida e Paz, pelo que a gente conversou e está decidido que a comunidade quer guardar esse dinheiro e cada interno, cada homem que tiver em tratamento ali dentro, eles vão ter essa separação de porcentagem de cada móvel que foi feito e eles querem devolver para os internos que estão em tratamento no fim do tratamento. Então, são 2 visões diferentes, assim, depende da comunidade. Legal, entendi. Oi, posso falar agora? Obrigado. Parabéns, Rebeca. João também faz parte da equipe aí também, né? Muito legal, né? Você mata 2 coelhos com uma paulada só, né? Trata a questão da sustentabilidade e dá apoio para pessoas que muitas vezes são esquecidas, né? Ou são ignoradas pela sociedade. Todo mundo sabe que tem um problema, mas ninguém quer chegar perto ali para tentar resolver, né? Eu vejo muitas oportunidades ali para vocês, né? O Fundo Municipal da Infância e Juventude, se não me engano, que é esse nome que tem, todos os municípios têm. Quando a pessoa faz a declaração de imposto de renda, ele pode destinar parte do imposto para o município, né? E esses recursos, muitas vezes, eles ficam ali parados porque as entidades não apresentam projetos. Então, acho que vocês, como um modelo de trabalho, vamos dizer assim, que pode levar para as entidades, porque a entidade muitas vezes está preocupada em recuperar, está preocupada na sua sustentabilidade, inclusive, e ela não tem tempo para desenvolver projetos desse tipo, né? Que acabam dando uma formação até para a pessoa, acabam trabalhando o próprio tratamento ali da pessoa, que tá sendo recuperada, né? Está sendo trabalhada para ser inserida de novo na sociedade, para ter uma vida digna, né? Então, acho que com um modelo que fosse focado também, né, em levar esse know-how para as entidades e ainda ensinar elas como adquirir recursos desses fundos, eu estou falando de um fundo, né? Bauru, se não me engano, são 400 mil reais. A gente fez um trabalho com os jovens em Macatuba, eles tinham 170 mil reais lá, disponíveis e não sabiam como gastar, porque não tem projeto, as entidades também não sabem como gerenciar, tem um mito em cima dessa questão
de usar esse recurso, porque tem a prestação de conta, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, só aprender a fazer. Depois você aprende a fazer, eu acho que esse know-how vocês podem levar também e agregar como um serviço da Ubiraci. Muito legal isso aí, parabéns, eu acho que tem muitas oportunidades aí, não é à toa que vocês ganharam um prêmio aí também, né? Então, acho que tem muito potencial para trabalhar. Eu sugeria fazer um trabalho desse com as entidades, né, que pode ser apoio para elas e levar também a questão de sustentabilidade financeira para elas, com esses projetos aí que tem recursos que não são aproveitados. Mas é a título de contribuição só, beleza? Nossa, achei muito bacana. Muito obrigada, viu, Clemilton? A gente vai correr atrás de saber um pouquinho mais sobre isso, sim. Bom, eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, achei realmente importante. E a principal pergunta que eu tenho está relacionada ao recrutamento dessas pessoas que de fato constroem os móveis, que tem essa relação com as drogas. Como que é essa seleção dessas pessoas, esse recrutamento? Quais são os critérios para que alguém faça parte do projeto? Bom, isso é muito com as comunidades, né? As pessoas que já estão dentro da comunidade são as pessoas que a gente trabalha, mas geralmente cada homem que está em tratamento, eles ficam 6 meses na comunidade e tem certos estágios de tratamento e nós atuamos no primeiro estágio. Então, nos primeiros meses, eles têm contato com o projeto Ubiraci ali dentro do tratamento deles. Legal, gente. A gente chegou aqui em 7 minutos de comentário, mais algum outro ponto? Só, Gabriela, ficou respondido, tudo certo? Beleza. Então, pessoal, a gente passa para o próximo projeto. Ô, Vitor, deixa eu só, desculpa, né? Pensei agora aqui, né? Aproveitar a embala, né? Talvez vocês criaram um método para vender para essas entidades, não vender assim no sentido de ganhar dinheiro, mas também, né? Você vai vender o serviço, a consultoria ali para essas entidades ensinarem a como trabalhar com vocês através de recursos que estão parados aí. Acho que seria interessante isso daí, viu? Concordo. Obrigada, viu, pela sugestão. Legal, você faz toda essa parte de sustentabilidade e são poucas as pessoas que sabem, inclusive esses números de volumes, né? O volume de dinheiro que às vezes está parado num projeto e não tem vazão. Então, essas conexões são fundamentais. Acho que você pode ser uma pessoa importante para auxiliá-los nessas identificações, né? Olha, esse projeto pode resolver isso e tal. Muito bom, gente. Guilherme do Diversa Lab está aqui, não está aparecendo o seu nome, Guilherme, mas é o Guilherme Contini que está aqui com a gente, pessoal. Ele está como Diversa Lab e a apresentação agora é com você. Bom dia a todos, tudo bem? Eu vou conectar aqui a apresentação e aí eu só vou pedir para vocês me confirmarem se ela aparece, tá? Eu acho que eu compartilhei errada. Deixa eu só trocar. Bom, vocês estão conseguindo ver? Tudo certo. Perfeito. Então, bom dia a todos. Eu sou o Guilherme, criador do Diversa Lab, mestrando em mídia e tecnologia, com foco em estudos transdisciplinares de gênero e design. E sou graduado em design pela Unesp também. Estou aqui para contar um pouquinho do que é o Diversa Lab, né? E eu vou começar com uma pequena introdução. Sem dúvida, hoje em dia, as mídias sociais, elas são ferramentas de comunicação em geral, né? São grandes pontes entre os consumidores e as empresas, né? Então, de um lado, a gente tem os consumidores, e nesse contexto de pandemia, ainda mais, né? A gente vê essa importância
aparecendo cada vez mais. É nessas pontes que esses consumidores, eles cobram posturas coerentes e não deixam passar atitudes erradas, né? Hoje, nós, como consumidores, não aceitamos mais uma empresa que fere os direitos humanos ou que não promova a diversidade, que não discuta as questões de gênero e sexualidade, interna e externamente, e que não promova a inclusão. Fica aqui aquele caso recente do Nubank, né, de comentários racistas e que chegaram à tona muito rápido e que promoveram aí mudanças nas questões de investimento também de forma muito rápida. Então, hoje a gente tem essa nova postura, né? Do outro lado, a gente tem a empresa. Então, por exemplo, se a gente for colocar aí na ponta do lápis, são poucas as empresas que vão afirmar que odeiam a diversidade ou que não procuram ser inclusivas. Mas, no fundo, nós, como consumidores, nós sabemos, de fato, se alguém está mentindo ou não no meio disso, né? Não é fácil sustentar perante o público ou perante os seus funcionários algo que não seja exatamente verdadeiro. Então, a pergunta que fica é, será que você está sendo diverso de verdade? Será que essa empresa está sendo diversa de verdade? É aí que entra o nosso projeto, né? Nosso projeto Diversa Lab, ele é uma proposta de consultoria de diversidade e igualdade de gênero, que foca no auxílio a micro e pequenas empresas, e por que não grandes empresas no futuro, né? Nesse processo de identificação de problemáticas de diversidade, internas ou externas, né? À própria empresa. E também no desenvolvimento de metodologias aplicadas à área de atuação. Então, algo que possa melhorar a postura da marca e uma atitude mais equitária dentro da relação da empresa com seus funcionários ou com seus clientes, né? Valorizando, então, atitudes que são atitudes diversas, de igualdade de gênero, promovendo a inclusão, promovendo programas contra o racismo, homofobia, transfobia, né? Então, esses 5 pilares aí que regem o nosso projeto e que pode aumentar ainda mais. Nosso mercado foco, ele é o de micro e pequenas empresas, né? Então, empresas de micro e pequeno porte, que já se preocupam com a diversidade ou que buscam aprender a melhorar nesse sentido aqui na região de Bauru. Por exemplo, uma agência de comunicação aí de médio porte, uma loja de confeitaria, um restaurante, um novo negócio, e não necessariamente empresas que são contrárias e irredutíveis a isso. Então, a gente tem esse recorte ele pode ser feito pela diversidade de negócios que a gente tem aqui na região de Bauru. Obviamente que essas consultorias não surgiram hoje, né? Mas aqui na região, por mais que nós encontremos empresas de consultoria que falam que englobam diversidade nos serviços, pesquisando um pouquinho, ouvindo um pouquinho das dores, né, de alguns potenciais clientes, a gente vê que a grande maioria de consultorias na região, elas ainda não colocam esse foco tão em destaque, e às vezes fica um pouquinho superficial, um pouco generalista, né? Nós vemos um grande trabalho nas capitais, São Paulo, né, transcendemos aí, fazendo um trabalho lindo, que também inspirou muito a gente, pessoal de Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, né, citando aí 4 capitais, que pode ser incorporado aqui no interior, né. Um dos nossos, então, diferenciais é oferecer um diagnóstico real, bem próximo aí do cliente, né, que traga um suporte, e esse suporte com um viés acadêmico, que ele possa validar algumas questões que estão sendo pesquisadas, que estão sendo datadas, né, e que realmente sustentam os pilares ali que a gente trabalha. Isso traz algumas validações mais certeiras para o momento atual da empresa ou para o problema apresentado pela própria empresa também. Esse modelo de negócio, ele é pautado inicialmente no modelo que começa gratuito, né, com a aproximação da empresa, para entender essas dores e diagnosticar a situação real, que às vezes o cliente não percebe. E assim, os serviços são convertidos a partir daí e fazem parte de alguma contratação que a gente venha fazer, seja ela mais pontual, de curto prazo, com algum programa, uma palestra, algo mais específico, ou contínua e a médio ou longo prazo, né, para um desenvolvimento um pouquinho mais aprofundado. Hoje, o nosso time, ele é composto por mim e por 2 mulheres incríveis que entraram muito recentemente nas últimas apresentações, acho que ninguém ainda ouviu falar sobre elas, que é a Letícia,
né, graduando em design e super criativa, e a Catarina, graduando em arquitetura e muito projetista. Sem dúvida, é um time inicial de criativos que, com certeza, vai aumentar, precisa aumentar, buscando ainda mais diversidade. Por fim, nosso grande questionamento é se estamos sendo diversos de verdade, né? Se as empresas estão sendo diversas de verdade e se elas estão dando exemplo, se isso está aparecendo e realmente acontecendo. Então, tá aí a nossa ideia, no nosso momento do CITEB, ele está avançando, nós pivotamos, né? Nós estávamos como um projeto muito maior, que era gigante demais para incubação, e enxergamos esse potencial que já tinha dentro da gente. Muito obrigado, e obrigado a todos que estão aqui presentes, aqui o nosso contato, e ficamos aí à disposição. Obrigado. Bom, Gui, obrigado pela apresentação. Passou 1 minuto aqui no tempo, né? Mas eu vi que você estava finalizando, eu não quis interromper. Então, só a gente vai ter 6 minutos ao invés de 7 para o bate-papo com os convidados. Gabriela, quer começar? Acredito que você tenha... Eu posso começar assim. Bom, em primeiro lugar, parabéns. Achei muito interessante o projeto, me identifiquei logicamente com ele. E assim, acho que todo mundo aqui deve saber, talvez, que eu trabalho com uma consultoria em diversidade, a Transcendemos. Quem quiser saber mais pode entrar no nosso site. E eu comecei justamente assim, em 2017, comecei focando nesse mercado de pequenos empreendedores aqui de São Paulo. E uma coisa que eu posso dizer é que não foi nada fácil. Talvez tenha sido mais difícil do que falar com empresas maiores, sabe? Esse recorte, ele, em geral, não enxerga a necessidade de uma estratégia para diversidade e inclusão. Isso eu estou falando o que eu vi em 2017. Eu espero que isso tenha mudado pelo menos um pouco. Assim. Eu acho que muita coisa evoluiu nesse tempo. Desde empresas maiores, né, se preocupando mais com isso, mas, poxa, é impossível que as pessoas não tenham acompanhado o caso do Nubank, do Carrefour. Então, assim, espero que seja mais fácil agora, em 2020 e 2021. Então, eu ressaltaria esse desafio de, poxa, convencer esses empreendedores que eles precisam disso, né? Esse acho que é um grande desafio. Outra coisa seria mais uma discussão conceitual, assim, que eu vi você usando muito a palavra diversa, e eu estou bem inserida nesse meio, né, diversidade e inclusão, e o pessoal sempre faz uma diferenciação, assim, entre o que significa diversidade e o que significa inclusão. Eu e a minha equipe da Transcendemos, a gente entende que diversidade está relacionada às características que nos fazem únicos e únicas. Diversidade está relacionado com o fato de nós termos pessoas LGBTs, pessoas negras, enfim, pessoas com essas diferentes características na nossa empresa. Isso seria diversidade. Agora, inclusão seria oferecer uma experiência memorável para cada uma dessas pessoas e que essa experiência não seja afetada pelas características demográficas delas. Então, assim, eu ofereci consultoria para um shopping aqui em São Paulo, que eles implementaram primeiro o banheiro sem gênero lá. E aí eles meio que batizaram de banheiro diverso. E a gente entrou nessa mesma discussão, assim, se era um banheiro diverso ou se era um banheiro inclusivo, sabe? Se era um banheiro que tinha mecanismos para incluir essas pessoas diversas, sabe? Eu sei que é um detalhe, mas eu jogo essa questão para vocês quebrarem um pouco a cabeça aí. Mas, poxa, queria agradecer de novo e parabenizá-los. Realmente incrível o projeto. Animada para acompanhar os próximos passos. Muito obrigado mesmo. Acho que esses pontos são cruciais mesmo para a gente fazer essa diferenciação. Acho que ela precisa ser feita e a gente
concorda, totalmente. Rolou essa discussão entre a equipe mais recentemente, e eu acho que isso precisa mesmo ser diferenciado, precisa ser destacado e aplicado, né? Então, muito, muito obrigado. Legal. Parabéns, Guilherme, Letícia, e também a Catarina, que não está aí, né? Eu acho que o que a Gabriela falou faz todo sentido, né? Porque eu trabalho com micro e pequena empresa há 20 e poucos anos, né? E eles não têm controles básicos, eles se preocupam com a gestão da empresa, porque eles não acham que isso é importante. Não que esse trabalho de vocês não seja importante, mas está havendo uma mudança, está começando uma consciência, mas eu vejo que o trabalho de vocês, como a própria Gabriela falou, talvez seja mais fácil, né, com uma grande empresa do que com micro e pequenas empresas, porque geralmente está a família ali trabalhando, né, na micro e pequena empresa. Eu tive uma reunião com a Unilever na terça-feira, porque eles querem, com o departamento de compras, eles querem comprar de empresas que tenham essa visão, pelo menos começando com um percentual já. Então, é uma coisa muito legal, mas a Unilever não vai comprar de micro e pequena empresa também, porque eles querem comprar em quantidade, regularidade, qualidade, enfim, né? Então, é um trabalho muito nobre que vocês estão fazendo, né? Ajudando a desmistificar e abrir um caminho aí também, né? Ou aumentar esse caminho, né? Que está sendo trilhado já. Mas é um trabalho também como a gente faz aqui no Sebrae, meio que de seminarista também, evangelizador, né? Muitas vezes eu me vejo como... Tem um senhor aqui na Praça Portugal, que ele está sempre de terno, não sei se vocês viram ali, ele fica no cruzamento, e ele fica pregando ali. E passa carro, né? Mas se uma pessoa ouvir, pelo menos uma mensagem que vai confortar ele de alguma forma, ou ele vai receber de uma forma que faça diferença na vida dele, ele fez o trabalho dele. E é mais ou menos isso o trabalho de vocês também. É nobre por esse sentido aí também. Eu acho que é um passo de cada vez que a gente consegue mudar. E, bola para frente, acho que tem tudo para fazer diferença mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Fazendo, então, bem breve comentário, acho que essa questão da grande empresa, vocês trouxeram uma reflexão muito legal para a gente, porque gera esse medo inicial, parece inatingível, mas hoje, olhando para os contatos, as aproximações que a gente já tem, elas são maiores em grandes empresas mesmo, do que pequenas empresas. Então, acho que talvez apostar nisso faça mais sentido para esse começo, né? Ô, Guilherme, eu tive outra reunião com a Pascoaloto essa semana, né, Vitor? Eles estão começando um trabalho nesse sentido também. E é o maior empregador de Bauru, Marília e Agudos também, né? Só para dar um exemplo, né? É uma grande empresa. Não, muito, muito legal. Que massa demais o projeto de vocês, pessoal, de verdade, parabéns. Eu tenho algumas dúvidas relacionadas, assim, ponto de vista, assim, qual que é o output, assim, de vocês? Por exemplo, uma consultoria de diversidade, como vocês falaram, por exemplo, vocês trabalham em todos os âmbitos, por exemplo, mais para trazer mais pessoas, para trazer diversidade para o time. A Gabriela falou da questão do banheiro, putz, eu nunca teria pensado nisso, então é também isso. Qual que é o output do trabalho de vocês? Eu acho que isso também é bastante diferença, porque se vocês chegarem tipo, com tudo, assim, talvez principalmente no micro e pequeno empresário, acho que ele não vai entender muito bem nesse sentido. E outra coisa também você falou, a gente vai trabalhar com empresas que já tem isso, já setado na cabeça delas, tipo, já quero isso. Então, mas acho que também está ligado a outra pergunta, o trabalho de vocês é uma questão mais cultural, do tipo, eu vou ajudar você a pensar melhor, do tipo assim, eu sei que eu preciso, só que eu não tenho ideia do que fazer. Quem é essa pessoa que tem essa cabeça? Do tipo, é o dono da empresa? É uma pessoa de pessoas, de RH? O que vocês estão pensando em atingir inicialmente, assim? Não, legal, obrigado pelas perguntas, são coisas que a gente não teve tanta oportunidade por conta do tempo, eu vou ser breve aqui para não estourar também o nosso limite. Mas, respondendo a primeira, eu acho que a gente tem 2 focos iniciais, que é, junto com essa empresa, olhar primeiro se a empresa quer essa avaliação para o interior dela, para ela com os funcionários, né, uma relação mais interna, ou uma relação mais externa, né, dali para fora, dessa visão da empresa
para o consumidor final, né? Depende do nicho que ela tiver. Então, eu acho que ali a gente consegue oferecer serviços menores ou maiores que podem ir desde uma palestra ou capacitação simples, né, daquele público, algo focado para o público externo, ou algo um pouquinho mais interno, tipo um plano de diversidade que a gente possa traçar em conjunto, que a gente possa orientar e caminhar. E aí, indo para a segunda pergunta, eu acho que a gente pode conseguir esse equilíbrio, né? Porque, por exemplo, quando eu falo, se a empresa for totalmente contrária, aí não tem como a gente trabalhar. É duro falar isso, mas tem empresa que às vezes vai falar que não quer saber da diversidade, ou pode ser super radical, e já falaram pra gente nos outros pits que às vezes é melhor se afastar porque você tem muita gente ali para buscar, né? Então pode ser uma empresa que está assim, zerada, está querendo começar, quer mudar a visão, mas a gente não quer trabalhar com uma empresa que quer maquiar uma situação polêmica, por exemplo, né? E ser, tipo, servir para fazer essa fachada, né? Acho que a gente quer começar num trabalho um pouquinho mais interno. Não sei se eu respondi tudo. Legal. Dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta, Vitor, ou não? Bom, como eu ia falar para a gente jogar a discussão para depois das apresentações, mas como a gente tem mais o Fernando aqui, né? Se o Fernando concordar, Fernando, tudo bem? Podemos avançar um pouquinho antes de você começar, você não está com limite de horário? Porque aí depois o Fernando apresenta, a gente faz os comentários do panorama e os vídeos dos outros dois grupos a gente pode deixar um pouquinho para frente. Então o Fernando já concordou ali, vai lá, Gabriel. A minha dúvida é o seguinte, por que é a minha dúvida? Tipo assim, se a gente trouxer palestra, vocês trouxerem palestra, tudo isso, será que resolve de fato o problema? Porque é o seguinte, será que a falta da diversidade, o problema não é também não ter a própria diversidade? A minha dúvida é o seguinte, se eu trouxer pessoas diferentes para esse time, será que elas mesmas não vão se organizar para trazer mais diversidade, trazer mais gente diferente? Por exemplo, porque acho que o problema é uma visão de mundo, né? Do tipo assim, se eu tenho um time que só tem, sei lá, gente branca, hétero, cis, enfim, eu nunca vou conseguir pensar diferente, meu time nunca vai conseguir pensar diferente, né? Porque não tenho pessoas diferentes ali para trazer a visão de mundo diferente. Será que se vocês não fizerem um movimento de trazer pessoas diferentes, elas não vão se organizar para trazer o resto do resultado? E aí eu faço outra pergunta, como ter certeza de que essa empresa de fato não está fazendo isso por marketing? Como que vocês vão medir isso? Do tipo, como que vocês vão... tem um nome que eu esqueci, que uma vez uma pessoa falou para mim que é tipo uma lavagem de dinheiro, mas é lavagem de marca nesse sentido. Do tipo, faz isso para branding e que de fato tá querendo mudar. Isso aí. Bom, te respondendo primeiro, eu esqueci de um pedaço da pergunta anterior, que foi assim, a nossa comunicação, nós acreditamos que vai ser mais fácil com os setores de RH, do que às vezes o próprio dono ou alguém numa posição muito alta, que pode ser que não vai ter nem tempo para desenvolver essa conversa, enfim. Então, a gente está mirando nessas oportunidades dos setores de RH ou de gestão de pessoas, que estão buscando a diferença. Se a empresa for menor, às vezes não tem esse setor e é o próprio dono, né, o criador da empresa. Mas pensando no que você falou, eu acho que é importante, sim, a gente analisar muito bem. Eu acho que a parte de diagnóstico é essencial. E isso, o próprio time com o background acadêmico e com algumas coisas que a gente pode desenvolver de metodologia por trás, a gente pode aplicar algo que a gente vê muito no design. O briefing de design, ele geralmente é um briefing super investigativo, e que a gente pergunta coisas que não são exatamente diretas, né? Porque se a gente falar, você está sendo diverso, às vezes a empresa vai falar, tô sim, perfeito, contrato todo mundo. E às vezes não é. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico junto com essas diferentes posições, tipo o setor de RH, o próprio funcionário, entender esse contexto, levar um tempo que a gente ainda vai mensurar para esse time analisar, e aí a gente vê, se for discrepante, né, um absurdo, o cara tá mentindo, aí talvez seja o caso da gente negar, cortar e partir para a próxima. Mas se a gente verificar que às vezes é um descuido, uma falta de instrução, uma falta de novos programas, que dá para acelerar, que a gente possa intervir, né, aí sim eu acho que a gente consegue aplicar soluções personalizadas, que vão aí desde da palestra, que a gente fala a palestra, mas às vezes a palestra não vai surtir esse efeito, né? Pode ser pequenos programas, às vezes alguma
uma gestão de motivação para o próprio funcionário, ou às vezes realmente mostrar que a empresa quer mudar e que ela não está sendo diversa, para que aquele funcionário se sinta incluído, e no futuro estabelecer esses programas de inserção de funcionários, né? Então eu acho que, respondendo num combo, acho que é por aí. Legal, valeu. Beleza, gente. E, bom, a gente sempre separa um tempinho depois para. Acho que hoje, em especial, a gente vai separar um tempinho também, deixar em aberto para a gente falar, inclusive, das jornadas que os grupos tiveram, sabe? O Gui, por exemplo, poder explicar o que era o Erótica, que deu origem a tudo. O pessoal também do Biracis, se eles estiverem por aí, eles explicarem algum pouco do histórico deles. Então, a gente consegue ampliar. Aí eu também comento algumas coisas ali. O Clemilson até comentou, tem umas ajudas que eu posso fazer também de conexão. Vamos lá, agora, Fernando, com você, Projeto Panorama Bauru. Vou colocar o tempo aí quando você começar a compartilhar a tela. Tá ok, gente. Deixa eu só, então, compartilhar aqui com vocês. Um minutinho, por favor. E, gente, só lembrando, né, do link do Padlet, que é o nosso mural, eu, por exemplo, coloquei o site da Transcendemos enquanto o Guilherme estava apresentando, porque apareceu na fala da Gabriela. Dá para a gente dar like no projeto em si ali, é só mais para vocês conhecerem a ferramenta. Eu aproveito e comento, né? É uma ferramenta bastante interessante, que ela permite tanto o coraçãozinho ali na votação, tanto o coraçãozinho, quanto você colocar notas de 1 a 5, ou dar like, dislike, para saber se tem um comentário ali que fez mais sentido para o grupo ou não. É uma ferramenta bastante interessante. Eu aproveito para fazer essa pausa enquanto o Fernando está colocando, para... Beleza, agora foi, Fernando, mas vale a pena dar uma olhadinha ali, mesmo que não dê tempo da gente interagir muito agora. A gente, vale vocês conhecerem também o potencial da ferramenta. Bom, Fernando, aqui para mim está aparecendo uma tela preta com a sua setinha do mouse, é isso mesmo? É isso que está aparecendo? Aqui não apareceu imagem, está só numa tela preta. Não sei se era uma tela de apresentação ou o último slide. Eu vou pôr uma janela, né? É isso? Ou a tela inteira? Se tiver vídeo, não tem áudio, né? Não tem vídeo. Então pode ser a janela, vídeo. Então pode ser a janela, assim, ou a sua tela inteira aí, como você achar melhor. Tem PowerPoint, tá aí? Ah, aqui fechou, só um minutinho, por favor. Desculpa, gente, só um minutinho, tá, Vitor? Não, sem problemas. Eu aproveito e comento mais da ferramenta aqui, que eu estou realmente animado com os usos que ela tem, além de poder compartilhar, depois ficar o histórico, né? Eu participei de uma dinâmica, gente, aí vocês podem até aproveitar para os grupos de vocês, aquelas dinâmicas de conhecer melhor, né? Cada pessoa da equipe. Às vezes a gente trabalha vários meses com alguém e não sabe, às vezes, curiosidades, coisas mínimas ali da vida pessoal, né, que podem ser compartilhadas. E hoje a gente não tem mais, né, o presencial para fazer esse tipo de atividade que geralmente tem bons resultados, porque você está ali, a pessoa está ali, você vê os trejeitos dela, vê uma porção de coisas, né, você ganha ali um pouco de familiaridade, intimidade com ela. Essa ferramenta que eu estava comentando aí do chat, ela permite, nesse caso do joinha para cima, né, e o do joinha para baixo, fazer uma dinâmica que é aquela de 5 verdades e uma mentira, ou 3 verdades e uma mentira. Não sei se vocês já participaram. E acaba funcionando bastante, assim, ela acaba demorando um pouquinho, né, você coloca, cada um tem que colocar ali, por exemplo, nos post-its aqui, né, não sei se vocês estão com o link aberto aí, mas cada um coloca 3 post-its, e um deles vai ser mentira, né, sobre si mesmo. Mas são curiosidades. Então, eu já mergulhei com tubarões, outro, eu gosto de cozinhar tal coisa em casa, eu sei andar de skate, tem uma porção de coisas. Beleza, Fernando, agora já apareceu. Vocês estão vendo agora ou não? Tudo certo, só não está no full screen, mas está aparecendo aqui pra gente. Tá, vou pôr aqui então. Ok? Ok, quando quiser. Legal, gente. Então,
Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Vitor, do CITEB, aí, da gente poder apresentar os nossos projetos, né? E falar novamente bom dia a todos, né? Para quem não falei, ou a todas, ou a todos, né, Guilherme? E o projeto Panorama Bauru ainda é um projeto que ele não está tão avançado igual aos demais que apresentaram, né? Ele ainda é um projeto em elaboração, mas a gente vem trabalhando ainda alguns conceitos, né? E, na verdade, a primeira definição que a gente coloca é como um observatório social local, né? Seria uma ideia inicial. E da onde que surgiu a ideia de trabalhar um projeto Panorama Bauru, né? Nós identificamos durante o meu projeto de mestrado, por exemplo, o meu curso de mestrado, uma ausência de bases, de dados, indicadores sociais locais consistentes e periódicos, né? Então, qualquer dado socioeconômico, qualquer informação, muitas vezes nós nos baseamos em dados que vêm de grandes institutos, mas não institutos locais da cidade. Então, a gente fala de IBGE, fala de IPEA, fala de diversos outros, né, de CAGED, enfim, dados que são importantes para a definição de estratégias, tanto sociais quanto econômicas para a cidade. E aí, talvez um projeto como esse servir de amparo para o poder público, por exemplo, ou para o próprio setor privado tomar decisões, né, dentro do município. Esse projeto, ele se propõe a ser um laboratório de pesquisas socioeconômicas locais, né? Então, assim, da cidade. Então, quem oferece hoje um dado concreto hoje do índice, por exemplo, de desemprego no município de Bauru, né? Ou quais são, por exemplo, os setores socioeconômicos que estão mais em evidência, ou aqueles que, por exemplo, que carecem de mais mão de obra, ou que carecem de uma mão de obra mais qualificada, ou de pesquisadores, enfim, onde nós temos esses dados, né? E ele propõe a ser também uma plataforma aberta para consultas desses indicadores sociais e econômicos. Então, ou seja, ser um laboratório, promover pesquisas, promover ações, né, projetos de políticas públicas, ou inspirar esses projetos, e também se propor a ser uma plataforma para esse tipo de consulta aberta. Esse projeto, ele tem uma ambição de procurar envolver tanto a universidade, né, como a gente vem da universidade pública, mas também as outras universidades da cidade de Bauru, o poder público, em geral. Então, no surgimento desse projeto, a gente teve um apoio muito bacana da CDCom, né? Então, o poder público ele é fundamental para isso, o setor privado também é importantíssimo, e tudo isso em prol dos cidadãos, de que os cidadãos também sintam ou tenham a possibilidade de consultar informações relativas ao seu dia a dia, relativo ao que a cidade oferece, ao que ela tem de mais forte, ao que tem a ser desenvolvido, ou que ela tem para evoluir. Ou seja, conhecer mais a sua cidade. E os fundamentos que nós estamos utilizando para compor esse projeto, inicialmente a Agenda 2030, né, lá com os seus 17 objetivos, né, desenvolvimento sustentável, os ODS, e lá as suas 169 metas. Então, recentemente nós tivemos aí o processo eleitoral, né, com as eleições, e nós vemos uma discussão muito rasa, muito pouco discutido em cima de fundamentos da cidade mesmo, né? Então, foi muito superficial e nós sentimos a falta disso. Então, esse é um dos objetivos. Veja que na própria Agenda 2030 tem vários indicadores ali que precisam ser tratados, precisam ser contemplados, precisam ser substancialmente fundamentados em todos os projetos e também fundamentar políticas públicas para o município, e a gente não viu isso de forma consistente dentro das propostas que surgiram dentro do processo eleitoral, né? O que é um fator preocupante. E outros fundamentos também, em que eu utilizei também no meu projeto, que pretendo utilizar para esse, que é, por exemplo, a questão das competências em informação, das competências midiáticas,
trabalhar com conselhos de políticas públicas, gestão do conhecimento e, evidentemente, que tecnologia, né? Então, no ano de 2020, nós vimos que a tecnologia ela é fundamental para a gente poder explorar todas as nossas potencialidades, né? E os desafios, né, do projeto Panorama Bauru? Ele compor a sua estrutura organizacional, esse é o nosso próximo passo, e também pensar qual a melhor forma jurídica para estruturá-lo. Será uma organização social? Será uma ONG? Será uma OCIP? Enfim, é o que nós estamos ainda pensando e buscando amparo aí na sociedade para a gente discutir isso e saber qual a melhor forma para que isso se apresente de uma forma bem ampla para a sociedade. Fernando, só que a gente passou de 5 minutos aqui, tá? Mais 1 ou 2 minutinhos aí. Mais 1 minuto para finalizar. E aí, as receitas nós vamos buscar, talvez, em editais, né? A nossa visão inicial, captação de recursos, né? Desses editais, recursos públicos ou mesmo recursos privados. Por exemplo, a iniciativa privada de Bauru pode desejar saber de dados importantes para por exemplo, para sua ampliação ou mesmo para sua instalação na cidade de Bauru. Então, aonde buscar esses dados, né? Nós identificamos que a própria CDCom, por exemplo, tem dificuldades, né? E a própria estrutura da Prefeitura Municipal, por exemplo, ela tem uma dificuldade de comunicação interna de levar esses dados de uma forma concreta. E buscar parcerias, né? As mais amplas possíveis. Enfim, aquilo que tiver... na verdade, o Panorama Bauru é se colocar à disposição para todos aqueles que queiram obter informações concretas, informações consistentes, dados da cidade de Bauru. Nesse projeto estão envolvidos a Maria Lúcia Azevedo, que é minha esposa, doutoranda em mídia e tecnologia, eu, que sou mestre em mídia e tecnologia, e também já temos alguns parceiros, que é a ViewBee, né, que é uma plataforma de analytics, a Gálata, que também tem uma plataforma de pesquisa, a CERT tem nos apoiados, né, que é a Associação das Empresas de TI, aqui da cidade de Bauru, a própria Unesp, o CITEB, né, tivemos o apoio da CDCom. Esse é o nosso site, panoramabauru.com.br, e, aliás, eu gostaria de solicitar, aproveitar e pedir que, caso vocês conheçam empresas da área de tecnologia de Bauru, estamos fazendo uma pequena pesquisa dentro desse site Panorama Bauru. Aqueles que puderem acessar e responder, cerca de 3 minutos responde essa pesquisa, nos ajuda bastante. Esse é a nossa área ali dentro do CITEB, tá? Nosso site. E só para deixar como mensagem final, né, essa mensagem de Milton Santos, que a identidade, e aí nós estamos falando da identidade como cidadão, é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, que é a nossa cidade. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Então, a gente pretende que a cidade, que o cidadão, e o cidadão, no seu mais amplo conceito, ele se aproprie do seu território, que é a sua cidade, que ele possa conhecê-la e que ele possa transformá-la sempre para melhor. Agradeço, espero ter sido claro, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Estou aberto aí às questões. Obrigado, gente. Tranquilo, obrigado, Fernando. Agora eu vou aproveitar, como tem essa questão da pesquisa, eu já coloquei lá no Padlet, vou colocar aqui no chat também o site e esse pedido do Fernando de compartilhar com empresas, né, que possam ajudar aí nas respostas e contribuir, um ponto importante, né, para o projeto avançar. E agora... Só, Vitor, são empresas da área de tecnologia da informação, tá? Ah, correto, boa. Obrigado. Então, observação é importante. E com relação agora aos comentários da banca, a gente não tem mais tempo, tranquilo, né? Como o Fernando cedeu mais tempo ali para o Guilherme e tal, e essa última apresentação formal aqui de uma pessoa da chamada, a gente tem um tempo tranquilo. Eu só fiz questão de comentar enquanto você estava falando, Fernando, do tempo, porque também é uma prática de pitch, né? Claro. Então, sempre é um exercício. Eu acho que toda apresentação a gente tem que tentar concentrar, porque numas próximas, né, quando você estiver realmente apresentando para empresas da área de tecnologia e tiver o tempo, é bom estar afiado com isso também. É isso. Não, valeu pelo toque.
Então, agora com vocês aí, Gabriel, Clemilton ou Gabriela, quem quiser começar, levanta a mão e abre o microfone à vontade, a gente segue o papo. Vai lá, Gabriela. Pode? Gabriela levantou a mão aqui, vai lá. Nossa, é que tem um botão de levantar a mão, mas eu prefiro levantar a mão aqui. Bom, parabéns também pelo projeto. Eu fiquei com uma grande dúvida sobre que tipo de ferramentas, plataforma de analytics vocês usam. Eu vi que vocês têm um parceiro para isso, mas você poderia falar mais sobre tecnologia empregada? Sim. Inicialmente, quando nós começamos o projeto, nós pensamos em desenvolver essa plataforma, né? Mas também, imediatamente, nós percebemos que isso seria, talvez, assim, pouco produtivo, uma vez que nós temos aí diversas ferramentas disponíveis no mercado, diversas possibilidades, e que o melhor caminho talvez fosse buscar essas parcerias, né? E aí nós encontramos a Vilbic prontamente, né? E quem intermediou tudo isso foi a própria CERT, foi a própria CDCom, que nos, ao tomar conhecimento do projeto, trouxe essas parcerias, né? E aí a gente encontrou esse parceiro inicialmente, e não que a gente vá se restringir a ele, né? Uma vez que há um sem número de empresas hoje que trabalham com essas plataformas de analytics, né? Mas a ideia é que a gente possa utilizá-los cada vez mais essas plataformas para poder compor, né? Formar uma base de dados consistente, concreta e apresentar da melhor forma, né? Para que as pessoas possam fazer a melhor leitura possível dos dados que forem sendo levantados e coletados, né? Respondi? Respondido. Obrigado. Oi, posso? Fernando, parabéns, né? Parabenizo a Maria Lúcia também pela iniciativa. O Sebrae tem as dificuldades também, viu? De trabalhar com dados. A gente tem dados numéricos que não são tão confiáveis, porque é um cruzamento do IBGE com a RAIS, com Receita Federal, com tudo, e a gente sabe que quando a pessoa fecha a empresa, o último lugar que ela vai é na prefeitura, né? Ela vai fechar na Receita quando ela tiver dinheiro, enfim, é muito burocrático ainda para você provar que você não está... Você tem que provar que você não está devendo imposto para ninguém, para depois você conseguir fechar. E quando você está quebrado, né, não tem como você nem negociar, nem fazer nada, né? Então, é complicadíssimo. A gente tentou aqui em Bauru, algumas vezes já, fazer um censo, com parceria da Associação Comercial, CDL, Bauru Shopping e tal. Ninguém quer colocar dinheiro no bolso. Todo mundo precisa, o Sebrae precisa, o CDCom precisa, o shopping precisa, os empresários, todo mundo precisa, mas ninguém quer colocar a mão no bolso. Então, acho que essa alternativa que você trouxe aí, né, como OCIP, né, e talvez na busca de recursos, né, disponíveis aí, de fundos setoriais, por exemplo, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é uma fonte legal para você analisar aí também, né, principalmente com esses objetivos os 17 objetivos lá, né, também, né. Eu acho que ali tanto no Ministério da Ciência e Tecnologia, aqueles fundos setoriais lá, quando você traz o benefício social atrelado à aquisição de um recurso, né, como retorno para a cidade ou para a região, tem um apelo muito forte para você conseguir o recurso. É lógico que, como o trabalho lá tanto da Ubiraci, né, em conseguir recurso, é um paradigma hoje, né, de você elaborar projetos para essas áreas. Mas o fato de você estar ligado à academia, ter lá mestre, doutor junto, isso ajuda bastante na hora de você montar o projeto lá e ter alguém para colocar ali como referência no trabalho, né? É uma alternativa aí, né? Bem interessante o trabalho. E a gente precisa, não é só Bauru, né? Todo mundo precisa disso aí, porque não tem mesmo, né? Em relação a isso, Baceto, a gente, inclusive até aproveitar, né, assim, uma das minhas fontes está aqui, né, ó, é esse livro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. O livro ficou invisível. É por causa do fundo, né? Mas esse livro se chama Redes de Conhecimento, de Clemilton Luiz Baceto. Então, é assim, na verdade, a gente percebe que Bauru
ela tem, assim, uma demanda muito grande de informações, de dados, e ela não tem os vários setores da cidade, pelo menos a percepção que a gente vem tendo, ela não consegue se tornar coeso no sentido de transformar num objetivo maior para o município, né? Recentemente eu vi uma produção lá do município de Ribeirão Preto, um importante documento que saiu, que foi feito baseado nas necessidades da cidade, nas estruturas da cidade, nas demandas da cidade, e fundamentando isso na Agenda 2030, né? Então, veja, a gente tem ali uma importante plataforma que pode ser utilizada para o município e para todos os municípios, e veja, eu chamo de Panorama Bauru, mas caso um dia venha a ter sucesso essa plataforma, a ideia seria diversificar isso para outros municípios, levar isso para outros municípios, porque a gente, e como eu comentei, né, assim, independente de qualquer visão política de cada um, eu percebi que o nosso processo político foi totalmente superficial, né? Deixamos de discutir coisas importantes para a cidade, para o município, aquilo que realmente faz as coisas acontecerem, né? Atender as demandas sociais, atender as demandas do setor público, do setor privado. A cidade de Araraquara, por exemplo, ela tem um projeto que chama Araraquara 2050. Então, nós precisamos trabalhar vários elementos para além das agendas eleitorais, não é? Então, nós precisamos ter demandas assuntos que precisam ser encaminhados com visão de médio e longo prazo, né? Então, a ideia e esse sonho de tentar constituir, talvez uma UCIP, mesmo como você falou, um instituto, uma ONG, o que seja, utilizando, né, a própria universidade, para que leve, por exemplo, o trabalho que o próprio Guilherme está fazendo, esse trabalho bacana, o pessoal desculpa, me fugiu o nome, do Biraci, né, um trabalho importantíssimo, fundamental, sabe? Então, mas ter um lugar onde possa fazer consultas, buscar esses dados, buscar, sabe, se subsidiar para poder fazer o seu trabalho cada vez melhor, enfim, foi daí que surgiu essa ideia, né, vamos dizer assim. E não que não exista outras, tá? Mas a gente quer trazer algo assim que seja de fato efetivo, por ainda a gente não encontrar ainda amparo ainda em algo consistente na cidade, né? Desculpa. Parabéns, se eu falei. Fernando. Muito bom, obrigado pelo merchan aí também. Mas eu estava até tentando acessar uma plataforma do Sebrae aqui que mostra esses números aí, né, em termos gerais, né? Eu me surpreendi aqui, ela está fora do ar, né? Mas o maior empregador hoje em Bauru é o setor de saúde, e o maior número de estabelecimentos também. São informações que a gente não tem assim fácil, né? E é muito significativo você saber isso, né? Porque ela mostra a vocação do município também, né? A vocação, é um exato. direcional de esforço. Nós temos 42 ou 43 universidades credenciadas em Bauru e 11 presenciais. É muita coisa isso aí. Se a gente pegar num raio de 100 quilômetros, a gente tem mais de 250 instituições de ensino. Então, é muita geração de conhecimento e ela não é direcionada porque não tem indicador. Quando você não tem indicador, Perfeito. Qualquer caminho serve, né? Muito bom, Fernando. Parabéns aí de novo. Muito obrigado, viu? Legal, Fernando. Parabéns. Cara, eu fico com algumas dúvidas em relação ao seguinte. Vocês vão ser... Qual que é a ideia de vocês? É vocês trazerem esses dados já disponíveis e formatarem ele para ficar mais fácil a visualização? Ou vocês vão buscar essas informações, vão criar esses dados, assim, vão levantar esses dados, que eu não entendi muito bem. Legal, Gabriel. Muito boa essa pergunta, assim, para a gente poder explicar melhor o nosso trabalho, né? Ou a nossa proposta. Até pegando um pouco do gancho do que o Baceto falou, e já fazendo um link com a sua pergunta, assim, você vê, são 43 universidades, o que nós estamos unindo, o que nós estamos fazendo para juntar esse grande conjunto de conhecimentos, né, para poder trazer em prol de um resultado, né? Então, a ideia é que nós sejamos, sim, uma plataforma. Por exemplo, eu posso muito bem buscar a IT aqui em Bauru, onde tem economistas, advogados, posso buscar a FIB aqui em Bauru, onde tem vários cursos sendo feitos, área de saúde, área de educação, enfim, a própria Unesp, né? Então, assim, são as universidades que estão produzindo isso. A ideia é que a gente possa fazer diversas pesquisas, né? Que a gente possa buscar esses elementos, trazer essas pessoas, né, para compor essas pesquisas, elaborar os melhores projetos possíveis,
processos censitários, né? Então, assim, fazer um censo mesmo de Bauru, o Baceto falou em vocação, de fato, qual é a vocação, quais são as nossas inconsistências na cidade, os nossos problemas, os nossos principais... quais são os nossos pontos de convergência, quais são os nossos pontos de divergência, enfim, evidenciar esses pontos para que a gente possa ter alguns elementos e traçar os melhores caminhos. Então, a gente se propõe, sim, a ser um laboratório que possa elaborar pesquisas, que possa elaborar processos censitários, trazendo para dentro as melhores cabeças, as melhores instituições, e eu tenho certeza que Bauru tem isso de sobra. Só não está convergindo, na minha opinião. Legal, entendi, faz muito sentido. E, assim, eu acredito que quando a gente fala de dados, o universo é gigantesco, infinito, basicamente, do que a gente vai fazer, né? E como que vocês vão priorizar o que vai ser feito? É com base nesses editais que vocês vão pegar, do tipo, vou levantar essas informações, eu vou desmitificar essa informação, ou vocês vão fazer algo baseado, já tem algum planejamento disso? Como é que vocês vão priorizar? O que vocês vão mostrar, assim, basicamente? Não existe, assim, uma ideia em priorizar, tá? O que a gente sabe é que existe a possibilidade, né, de você, por exemplo, se nós propormos aí, como o próprio Baceto falou, buscar alguns fundos setoriais, né, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo só. Uma das questões que a própria CDCom levantou foi assim: vamos supor que você queira vir até Bauru e abrir um novo empreendimento em Bauru. Tá? Então, você quer saber em termos de espaço físico, você quer saber em termos de mão de obra, você quer saber em capacidade de financiamento, ou seja, vários dados que não estão consolidados em lugar nenhum. Então, você precisa ficar buscando esses dados, né? Então, por exemplo, o que a própria... por que não buscar entre as empresas de Bauru um investimento para que se elabore uma pesquisa nesse sentido, entendeu? Para que traga para o município. Ou que se faça uma parceria setor público e privado, né? Uma parceria público-privada para se compor dados que, ao chegar em Bauru, e nós sabemos que a cidade de Bauru perdeu muitas empresas, né? Recentemente, empresas de grande porte, apenas por vários fatores, mas por que nós não conseguimos segurar essas empresas aqui e perdemos postos de trabalho, enfim, né? Então, assim, a ideia é que seja um ponto de convergência, e aí, seja público, seja privado, da onde vier. Por exemplo, o próprio Guilherme, da Diversa Lab, ele vai querer talvez uma pesquisa específica. Por que nós não possamos elaborar para ele um determinado tipo de pesquisa que vá fundamentar a atuação dele no mercado, não é? Entendeu? Enfim, são coisas desse tipo que a gente pretende, desde pequenos, vamos supor assim, de pequenas pesquisas ou pesquisas mais setoriais, até uma coisa mais ampla, né? E assim, e só para fechar, a gente quer sim utilizar, por exemplo, o espaço das universidades, tá? A gente sabe que ali pode ser produzida muita coisa. Beleza. Legal, cara, valeu. Obrigado, Gabriel. Bom, agora a gente teria o pessoal do grupo Unique, que estava no começo. É legal contar a história dele, porque eles não estão aqui para explicar, mas o vídeo vai falar, tem 4 minutos e meio de vídeo, então eles vão explicar a apresentação dele com a tela, já vou colocar aqui para vocês. Mas o que é interessante é que eles começaram o projeto querendo montar uma bicicleta elétrica e fabricar bicicletas elétricas, né? E toda a jornada que eles tiveram com todo mundo que está aqui, né? Acho que todo mundo já opinou um pouquinho no projeto deles, né? Fora dos convidados, e alguns, inclusive, dos convidados, né? Estou vendo que o Baceto, a Cacu, como equipe, eles tiveram um papel importante para dar uma guiada ali, né? Falar de pessoas que já tinham tido ideias semelhantes, né? Então, só estou contextualizando aqui antes de abrir o vídeo deles. Então, eles estão... eu acho que eles falam a equipe deles aqui, eu não vou deixar com eles aqui, tá? E pensem nos feedbacks aí, porque eles ficaram super chateados de não poder participar hoje, mas eles falaram, a gente gostaria muito de ouvir o retorno do pessoal que estiver na chamada. Então, vocês podem dar o retorno, a gente abre a fala, né, para vocês perguntarem,
para eles, e depois eles podem responder, eu deixando os contatos ali, né? Por isso os contatos de vocês também, para eles poderem entrar em contato com vocês, e darem a resposta, e a gente faz um bate-papo aí que eles podem usar também em algum aspecto, ou ficar lá registrado naquele nosso mural. Então, vou colocar aqui, para o som sair também. Bom dia a todos, somos a Unique, uma startup voltada para incentivar uma mobilidade mais sustentável e eficiente. Já é um fato conhecido que a mobilidade dos grandes centros urbanos brasileiros é um desastre. Metrôs subdimensionados, trens lotados e muito trânsito de veículos. Tudo isso gera uma grande insatisfação e perda de tempo na vida das pessoas. A Unique acredita que um dos melhores caminhos para melhorar esse cenário é a mobilidade através do uso de bicicletas, o que tem se mostrado uma tendência mundial e mais recentemente nacional, sendo inclusive tema debatido nas eleições municipais. Porém, a gente sabe que para essa forma de mobilidade dar certo, ainda tem muito problema e muito desafio para ser resolvido. Pensando nisso, veio uma pergunta na nossa cabeça. O que impede o brasileiro de migrar definitivamente para as bicicletas? Segundo a pesquisa da revista Bicicletas Elétricas, o fator que mais estimula o brasileiro a utilizar esse meio de transporte é, em primeiro lugar, não ter ciclovias suficientes, seguidas por não ter lugar adequado para deixar a bicicleta, e, em terceiro lugar, o medo de furto ou roubo. Ou seja, tirando o primeiro problema, que é uma responsabilidade pública, os dois maiores motivos seguintes que desmotivam as pessoas a utilizarem a bicicleta é o problema da segurança. O medo de deixar a bicicleta em algum lugar e, quando voltar, não encontrá-la mais lá. Pensando nesse problema, a Unique resolveu desenvolver um dispositivo que poderá ser instalado em qualquer bicicleta. Com um GPS integrado conectado a um aplicativo, o usuário vai poder saber a qualquer momento qual a localização da sua bike. Além disso, sensores de movimento serão capazes de identificar um possível furto, avisar pelo aplicativo o usuário e, caso ele queira, ele vai poder acionar um alarme sonoro para tentar aí desmotivar o ladrão a roubar sua bicicleta. Quando analisamos o mercado de bicicletas, observamos que ele tem crescido continuamente. Com o advento da pandemia, essa tendência se acentuou ainda mais. No Brasil, por exemplo, no mês de agosto, houve um aumento de 93% das vendas de bicicletas comparado com o mesmo período do ano passado. E ainda hoje, muitas lojas estão com dificuldade para renovar seus estoques. Segundo a Braciclo, que calcula a frota de bicicletas considerando produção nacional, importação e durabilidade média, o Brasil conta hoje com uma frota de mais de 70 milhões de bicicletas. Com o nosso produto, a gente acredita que todo e qualquer proprietário de bicicleta é um potencial cliente, principalmente aqueles que utilizam nos grandes centros urbanos e estão aí mais expostos a furtos e assaltos. Nós pretendemos oferecer uma alternativa mais barata aos seguros de bicicletas que hoje só atendem modelos de bicicletas mais caros, acima de R$3.000 e por um custo médio mínimo de R$450 por ano. Além disso, através dos dados do usuário, a gente pretende oferecer também serviços de indicações, como locais mais seguros para parar a bicicleta, ciclofaixas disponíveis, estacionamentos de bicicletas, rotas mais seguras e esse tipo de informação. Nosso principal objetivo é incentivar as pessoas a utilizarem ainda mais a mobilidade através das bicicletas, trazendo para o usuário mais uma garantia de segurança. Mas a gente não quer parar por aí. A gente quer criar, através do nosso aplicativo, uma comunidade. Utilizando a gamificação, a gente quer implantar no aplicativo informações pessoais do ciclista, como tempo de pedalada, distância percorrida, calorias queimadas, e com isso criar um sistema de pontos onde ele consiga se comparar com os amigos, com os ciclistas da cidade, fazendo aí uma competição e incentivando ainda mais esse tipo de mobilidade e, consequentemente, também colaborando com a saúde da população. Bom, e para viabilizar esse projeto, a nossa equipe conta com 4 engenheiros mecânicos, 2 eletricistas e 1 designer. Todos são ex-participantes de projetos de extensão aqui da Unesp e a maioria já está atuando aí no mercado de trabalho. Então, a gente acredita que nosso time tem a expertise e já realizou conquistas práticas para conseguir novamente realizar um ótimo trabalho e fazer esse projeto dar certo. Muito obrigado pela atenção de vocês e aqui estão alguns dos nossos contatos e a gente espera que vocês enviem sugestões e perguntas para que a gente possa crescer ainda mais com esse projeto. Beleza, gente. Então, agora
dos convidados aí, quem quer direcionar algumas perguntas. Eu vou colocar o e-mail deles aqui no chat, lá no nosso mural também. Mas acho curioso poder fazer isso, poder fazer uma pergunta ao vivo e apresentação, né, remota e gravada. Quem está no banheiro? Posso? Nossa, mudou bastante, né, a proposta deles. Eu acho que essa questão da gamificação, da criação de comunidades é o que precisa mesmo, né? Porque assim como a academia, né, que a pessoa vai lá e assina o plano de 6 meses para criar o compromisso e acaba não fazendo nem um mês, né, 15 dias, né? Eu já me peguei nessa situação também, né? Até tem bicicleta lá, você começa a andar, mas não tem a motivação ali, o desafio de estar junto, né? E as próprias academias, elas têm isso no seu modelo de negócio, né? Elas sabem, né? Ela oferece tudo para você para ser atrativo. Você vai lá e compra, porque você comprou tudo e foi vantajoso para você, mas você não vai aproveitar nada. E aí ele sabe o percentual, lá 20%, 25% de pessoas que são os ratos de academia, que a gente chama, assim, no bom sentido, né? Então, é estatístico isso mesmo, né? Não tem jeito. E a bicicleta não foge disso. Eu achei interessante que eles agregaram essa questão aí, tanto da gamificação como da comunidade, porque para quem ali tem um tempo que sobra, né, não dá tempo dele ir com um grupo ali de pessoas, ele pode ter o seu próprio desafio ali, o seu desempenho, a sua evolução, né, e também compartilhar com outras pessoas. Muito legal, cara. Acho que essa mudança que eles tiveram aí foi perfeita, né, e certeira. Acho que é isso que faltava mesmo para ter aquela pegada mesmo, porque não deixa de ser uma bicicleta, né? Por que eu vou comprar uma bicicleta? A pessoa, quando vai comprar, muitas vezes ou ela vê marca, ou ela vê os equipamentos que tem a bicicleta, mas eu acho que é o propósito, né? Você vende o conceito aí da mobilidade, do conjunto, né? Do acompanhamento, da sua evolução ali. Legal, muito bom. Ô, Vitor, você sabe se eles conseguiram produzir já tem algum em prática? Tem alguma informação disso? Eles estão na fase de construção do protótipo, da primeira unidade ali, que vai conseguir, a partir daquela unidade eles vão conseguir primeiro, né, fazer uma validação ali com os usuários, e eles vão conseguir produzir o material, né? Vocês viram até que as telas deles de aplicativo ainda não são as telas reais, eles adaptaram ali na apresentação, mas a equipe deles é bem forte na parte de eletrônica e programação ali, então eu tô curioso, porque eles até comentaram na mensagem falando que eles não iam poder vir, eles falaram, a gente está trabalhando no protótipo agora, nessa semana a gente teve um sprint bom. Então, logo mais alguma coisa aparece aí, Gabriel. Legal, cara, legal. O que eu daria de sugestão, talvez, é eles olharem para o mercado B2B, porque eu acho que o B2C ele é bem complexo de rampar, né, porque ele exige muita capilaridade, e aí a gente está vendo muita empresa apostar nesse mercado. Inclusive, a gente tem um cliente nosso que está procurando uma solução para colocar nas bikes deles aqui em Bauru. Então, a gente ia desenvolver do zero, e agora sabendo que tem uma empresa já fazendo, faz muito mais sentido. A gente ia até fazer essa ponte com eles. E acho que tem muito mais, né? Tem muita empresa, porque isso é geralmente importado da China, ou é comprado como serviço B2B mesmo, e feito em casa geralmente dá uma redução de 40 a 50% de alguns outros clientes que a gente tem também. Então, se eles conseguirem ser competitivos nesse sentido, eu acho que o B2B eles ganham uma escala muito rápida. Né? A gente está falando de 5 mil, 7 mil, 10 mil bicicletas ou carros, ou qualquer outra coisa que se eles ficarem bom nisso. É o mesmo por venda, né? Acho que é um caminho interessante para eles. Bem legal. Acho que o meu lado é isso, tá? E, Gabriela, alguma consideração aí para o grupo? Algum ponto de vista de evolução? E aí só vou contextualizar antes da Gabriela respondendo, que o legal, gente, é que eles fizeram umas pesquisas, né, alguns meses atrás, eu acho que ali na primeira apresentação deles em junho, eles conseguiram fazer uma pesquisa com mais de 600 usuários, ali, tanto qualitativa, quantitativa, sobre formatos e usos e praticidades, ainda no assunto de bicicleta elétrica, né? Não nesse momento que eles apresentaram agora. Mas eles pensaram e refletiram muito sobre comportamento de usuário já, e por isso que eles conseguiram evoluir. Então, foi bem bacana ver. Então, o que eu estou querendo dizer, né, foi bem bacana ver a evolução, e se vocês quiserem conversar com eles com profundidade, eles já têm uma profundidade de reflexão do caminho que eles percorreram. Tá bem bacana o papo com eles.
Bom, o que eu posso dizer é que, assim, eu moro em São Paulo, em um bairro chamado Pinheiros, que é perto da Faria Lima, perto da Avenida Paulista, onde essas grandes startups de compartilhamento de bicicleta, de motos... Tem uma startup aqui que chama Riba, não sei se vocês conhecem, tem motos elétricas também. Acho que aqui foi meio que o epicentro, assim, o começo desse grande movimento. E toda hora abre também uma loja aqui de venda de bicicletas elétricas. Eu entendo que esse é um mercado bastante promissor e bastante aquecido, mas eu fico pensando em como isso é nas mais variadas regiões assim, no Brasil. Assim, acho que a gente vai expandindo, né, essa atuação, por exemplo, a Yellow. Acho que a Yellow começou na Faria Lima aqui. E é que agora, na pandemia, acho que mudou tudo a dinâmica desse mercado. Mas acho que eles começaram a atuar no Rio de Janeiro, foram expandindo aos poucos. Então, assim, eu fico bastante entusiasmado, assim, com o business do pessoal. E você, que a coisa falou que estava contemplada, mas fica à vontade aí para colocar. Eu ia comentar, né, que aqui em Bauru, Gabi, a gente teve recentemente uma primeira bike elétrica aí rodando, né? E até foi uma empresa que eu acho que é a mesma que o Gabriel estava comentando, que é parceira nossa também, e que a gente falou muito para eles no começo. Eu fiquei muito feliz com a evolução do projeto, de verdade, porque no começo a gente estava muito preocupado, porque eles, porque a gente vai fazer uma bicicleta personalizada para cada usuário, e a gente ficou, meu Deus, vai ser muito caro e, tipo, não vai dar para escalar, né? Então a gente ficou muito preocupado quando eles tinham essa primeira visão, fiquei muito feliz mesmo de ver. E eu acho que vai ser uma ótima parceria deles, conversarem com o pessoal aí da YouGo, né, que é essa startup que já tem as bicicletas elétricas rodando aqui em Bauru. E aí fechar uma parceria com eles, eu acho que vai ser sensacional. Parabéns mesmo. E um comentário de usuário de bicicletas, né? É muito curioso quando você compra uma bicicleta, ou enfim, você consegue uma bicicleta ali emprestada, a primeira coisa que você pensa, você vai sair com ela na rua, é que tipo de cadeado ou corrente ou trava eu coloco. Aí você entra na internet e você vê algumas, você fala, não, isso não vai segurar. Essas que você fala, isso não vai segurar, já custam 60, 70 reais. Aí, de repente, você começa a ir para 150, é aquela que você olha e fala, eu acho que dá conta, mas, putz, é de chave, é de senha. E, de repente, você fala, essa parece que dá certo, só que já custa 400. Aí você fala, caramba, eu vou gastar 400 reais numa trava de segurança de uma bicicleta e ela só é uma trava. Ela não vai fazer nada além de trava, pesar na minha mochila enquanto eu estou carregando, ou vai ficar batendo no quadro da bicicleta. Eu só queria dar esse depoimento que realmente é uma coisa que pode ser solucionada de uma forma bem melhor e acessível, né? Porque os preços já começam altos nessas aquisições. Então, para colocar aí, ver se eu ajudo o pessoal também com o depoimento que fica gravado aí para eles. Bom, gente, eu posso fazer um comentário? Vai lá. É só, assim, duas coisas, né? Esse é o assunto da mobilidade urbana é um assunto cada vez mais necessário, né? Mais importante, sim. Vejo o pessoal do Biraci falando da questão ambiental, e isso é um tema que ele já vem sendo tratado na nossa sociedade há um tempo, mas a gente ainda precisa, né? Internalizar mais ainda esse tema, né? E tratar, né? E só puxando um pouco o lado para a minha sardinha, veja, por exemplo, se eu fizesse uma pesquisa aqui em Bauru, qual é o pensamento do bauruense em relação à mobilidade urbana? O que ele pensa a respeito disso, né? E qual é a dificuldade, por exemplo, qual seria o principal fator que dificultaria a implementação de um sistema mais amplo de implementarmos as bicicletas como um veículo importante, né? Então, aí a gente começa a repensar, pensar a cidade, né? Então, hoje em dia tudo converge para o centro, né? Mesmo que o centro já esteja expandido. Mas veja, o fluxo nosso de veículos, ele é gigantesco. E olha que nós estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes. Imagina São Paulo, lá da Gabriela, né? É uma coisa absurda. Então, assim, então, isso para nós, de Bauru, que somos 400 mil habitantes, é uma oportunidade, por exemplo, de pensar como
já que é uma cidade de pequeno, médio porte, né? Vamos falar assim, de médio porte, já pensar essas questões. Mas como pensa o bauruense a respeito disso? Será que ele abriria a mão do seu carro? Ou será que ele criaria um rodízio? Entendeu? E quais seriam as possibilidades que o bauruense teria, por exemplo, para adquirir uma bicicleta e poder ir da sua casa para o trabalho, do trabalho para um passeio, para fazer qualquer atividade, né? Então veja que são assuntos que muitas vezes são assuntos que a gente precisava saber mais, né? Ter mais elementos, ter mais fundamentos para saber, né? Então, é nesse ponto que a gente fala assim, olha, nós queremos ser uma empresa que faça censos, que faça pesquisas, mas desde pesquisas importantes como essas, né? Para que possa saber, e veja, vai refletir, tem a Unic que quer implementar esse projeto, que eu acho fantástico, que eu acho fundamental, né? E talvez levar para eles subsídios para poder ampliar a discussão na nossa sociedade, né? É só isso. Obrigado. Beleza, Fernando. Eu acabei desmutando depois de ter clicado para compartilhar, gente. Antes de mostrar aqui a apresentação do pessoal do Atlas, que é o último grupo, eu só vou passar as telas, eles não é um vídeo gravado, tá? Só vou mostrar, porque aí fica registrado também qual foi o Pinto projeto que a gente teve incubado aqui. Vocês vão entender pela apresentação o que é o projeto, eu não vou estender na observação. E é só perguntar com relação ao tempo, né? Se alguém tivesse preparado para ficar até as 11h30, eu já adianto que agora é só uma passada de slides aí de 1 minuto no máximo, e depois a gente abre a discussão, mas quem precisar sair antes, tinha até avisado algumas pessoas que hoje, por ter 2 grupos a menos, a gente não passaria das 11h30 provavelmente, mas a conversa sempre é boa, né? A gente acaba sempre indo um pouquinho mais. Então, vou só passar as telas aqui para vocês. Para quem não lembra da última apresentação do Atlas, né? Então, eles são um projeto do Enactus também. Aí eles colocam a problematização aqui das enchentes. Esses números ilustram exatamente o assunto de enchentes no país, que é algumas fotos, né, inundações, as enchentes. Uma das causas, né, acaba sendo o entupimento dos sistemas de escoamento da água, principalmente em bairros ali periféricos. E eles têm como caso, né, o senhor Adalto, que ele, vamos chamar assim, um inventor ali do bairro Niceia, que fica próximo do campus da Unesp de Bauru, e ele fez isso que aparece nessa foto aqui, né, essa adaptação, essa grade que meio que funciona como um filtro, né? Então, quando a água passa ali transportando alguns resíduos, essa grade não deixaria o resíduo entrar e prejudicar. Então, eles mostram que eles são do Enactus, participam do STEB também desde o início desse ano, e eles pensaram em como transformar escalar, né, essa invenção do senhor Adalto e dar autonomia para a comunidade produzir isso. Então, eles ficaram bastante tempo pensando em como evoluir esse projeto. Colocaram alguns adjetivos: ajustável, resistente, limpeza, baixo custo. Alguns similares, né, alguns concorrentes ali que seriam para o negócio deles, NetSensors. Pensaram em algumas alternativas, alguns materiais flexíveis que eram inspirações, pensaram em usar o aço. Estavam considerando usar peças feitas ali personalizadas em impressão 3D para permitir que cada boca de lobo, né, cada bueiro pudesse ser contemplado. E tinham os planejamentos, né, de criar um primeiro protótipo, pensar no modelo de negócio, no plano de negócio, e medindo e construindo aos poucos, e depois expandir isso. Deu para compreender? É bem intuitivo, né? É um problema ali clássico de muitas cidades no Brasil, principalmente de alguns bairros que acabam tendo uma estrutura ali de saneamento defasada, que às vezes o bairro cresceu muito rápido e a estrutura não estava pronta, e eles têm toda essa narrativa. Se vocês tiverem alguma ideia, algum insight de conexões ou dúvidas que eles possam aí também ter, à vontade, a gente encerra com essas últimas 3, essas considerações para esse projeto Atlas. Bom,
Gabriel, ou Clemilton ou Gabriela tem alguma consideração sobre o PDF que vocês viram? Eu tentei apresentar aqui da melhor maneira possível, né, lembrando de todos os detalhes que eu escutei das apresentações deles. É que, para mim, não ficou tão claro a solução final ali nos últimos slides. Será que... Quais informações adicionais você teria sobre o produto? O desafio deles nesse momento é criar o primeiro protótipo e colocar, de fato, ali numa boca de lobo, né, numa primeira entrada, e fazer uma simulação, tanto em loco quanto ou no laboratório. Eles estavam muito nesse dilema de falar, putz, como que a gente vai definir, como que a gente vai definir um material e depois fazer um teste, e aí às vezes aquele material não é fácil de ser construído, por exemplo, se eles escolhem fazer de aço, será que a comunidade vai ter autonomia para trabalhar o aço depois na produção e vai conseguir escalar isso? Eles estavam em dúvida se a prefeitura ia se responsabilizar por uma parceria, então se eles meio que iam fazer a propriedade intelectual daquilo, a prefeitura ia achar uma empresa para produzir como parceira e ia implementar nesses bairros mais afetados pelas enchentes. E a parte a responsabilidade dos bairros, né, das comunidades, é você fazer a limpeza, por exemplo, daquela grade, sabe? Aquela que apareceu numa foto num certo momento, para aquela grade que fica na frente, que é um filtro, né? Então, eles estão com todas essas perguntas aí no ar. Uhum. Faz sentido. Se vocês conhecerem pessoas que trabalham, inclusive, nessa construção, né, o pessoal de serralheria ou alguém que trabalha com outros materiais, mas que seja resistente às intempéries aí, né, que tem uma durabilidade, potencial de escalar, ou até na parte de financiamento, né, como propor um financiamento desse tipo, sendo que o ideal seria ter muitas unidades ao mesmo tempo num bairro, numa cidade. Então, eles estão bem abertos ali a pensar como viabilizar isso. É um projeto muito bacana, né? Porque trata da questão da impermeabilização das cidades, né? Então, as cidades sofrem muito hoje com as enchentes. E pensar essas soluções, em vez de a partir da própria comunidade, né? Pensar isso. Muito bacana esse projeto. E às vezes a gente pode realmente lembrar de conexões depois. Então, se o Gabriel ou o Clemilton aí não tiverem nenhuma consideração, tranquilo. A gente abre o último espaço de discussão. Tem, Gabriel? Não vi se você levantou a mão. Não. Eu tenho uma dúvida, agora que você falou uma coisa, na verdade. Vai depender das pessoas limparem esse filtro para essa ideia funcionar ou não? Eles estavam justamente tentando fazer uma pesquisa de quantas pessoas iam se engajar, né? Por exemplo, qual seria a frequência de limpeza necessária, ou isso depende do quanto lixo existe no bairro, no momento da chuva, existiam várias incógnitas ali, né? E uma das coisas que eu perguntei para eles é assim, o público-alvo de vocês na hora do engajamento vai ser aquela mesma pessoa que está acostumada a varrer a calçada de casa, é o pessoal mais velho, é o pessoal que tem o hábito de sair de casa, né? Então, talvez seja uma abordagem, vocês poderem conversar com as pessoas desses bairros que já têm o hábito de cuidar da própria praça, né? Cuidar daquele canteiro central ali, cuidar da árvore, regar a árvore do vizinho quando o vizinho está viajando. Né? Eu falei, esse é o pessoal que vai ter a consciência de coletividade do bairro. Bom, lembro dessas conversas. Legal. É um desafio, mas é legal. Eu acho que até o próprio trabalho da Ubiraci ali, junto com eles, poderia ser feito um trabalho com as regionais dos bairros, né? Pegar um bairro piloto aí, por exemplo, para testar algo, né? Se eles fazem trabalho com madeira aí também, né? Não sei se o pessoal está aí ainda, né? Rebeca, está aí? O João está por aqui, eu estou vendo a foto dele aqui, mas... Então, oi, João, tá bom. Então, não sei, como tem esse trabalho com os pallets, né? Tem outros materiais aí que são descartados também e que pode ser testado alguma coisa, né? Junta o útil ao agradável aí, né? E faz um bairro piloto também, né? Tem comunidades aí, na Casa da Sopa ali da Vila Dutra, né? Tem um grupo de pessoas muito grande ali que trabalha para a comunidade. Então, é fácil você conseguir através de não é uma entidade oficial, né? É um grupo de pessoas,
mas é um grupo que está engajado ali com vários. Eles ajudaram o Bauru a distribuir cesta, porque a cesta básica ficou parada não sei quanto tempo aí, enquanto tinha muita gente passando fome, eles se organizaram para fazer cadastro. Quem ajudou na distribuição, na organização, por mais incrível que pareça, foram as pessoas ali, não a estrutura formal organizada, né? Então, acho que talvez partindo por um bairro que tem uma liderança ali, que tem uma comunidade organizada, junto com uma orientação ali, como é a proposta do Ubiraci, né, em parceria aí com a Atlas, eu acho que dá jogo, viu? Dá liga. E entra lá no recurso lá do Fundo Municipal da Infância e Juventude, porque você dá formação para as pessoas, isso é recurso que está aí, ó, né? É recurso para fazer projeto, tem projeto da UPIP lá, ele pega o estudo de viabilidade técnica, se não me engano são 200, 300 mil reais, é só para fazer o estudo. Tá aí, ó, uma oportunidade. Com vínculo acadêmico, você consegue um recurso desse aí também, para fazer o estudo de qual material, comprar equipamento para testar, fazer análise laboratorial, fazer até cartilha, fazer processo educacional, dá para fazer tudo no estudo de viabilidade. Muito legal. Nossa, é interessante demais. No momento que você falou desse fundo, eu e a Rebeca, a gente começou a trocar mensagem pelo WhatsApp aqui, falando, pô, isso aí é legal, porque projeto, assim, tipo o Ubiraci, o próprio Atlas, é interessante para a cidade inteira, né? É interessante que vire uma política pública, porque fala de sustentabilidade, fala de economia, então agrega muita coisa num projeto só. Então é interessante que vire uma política pública mesmo. E o próprio Fernando falou, né? O discurso foi vazio essa campanha aqui, né? E todo mundo tem solução mirabolante. Construir piscinão lá no Vitória Régia, construir barreiras de contenção, mas são coisas simples, que é educação, né? E desentupir bueiro, por exemplo, varrer a calçada de casa, não varrer com a vassoura hidráulica, né? Varrer jogando água, né? E é educacional também, né? Acho que quando você envolve a população nesse sentido aí, eu acho que tem muito ganho, né? E mais facilidade de pegar rosca, né? Como se diz, do que se vem um projeto do prefeito, por exemplo. Você pega o Ecoponto aí, que o pessoal destruiu o Ecoponto, que é um lugar ali de descarte ecológico e que dava para cooperativas tirar esse sustento. O pessoal destruiu o próprio bairro. É triste isso daí, né? Mas... Nossa, boas atualizações, professor. Eu não sabia isso do Ecoponto, não. Também eu imaginava que eles já estavam rodando ali tranquilamente. Agora eles passaram a administração de alguns ecopontos, não sei se são todos, né, para cooperativas, para justamente não acontecer isso. Elas cuidam do ecoponto. Virou terra de ninguém, né? Infelizmente. Bom, o Guilherme aqui do Diverso, ele colocou que ele precisaria sair e perguntou para a Gabriela se elas poderiam conversar pelo LinkedIn. Só para eu não perder esse momento, Gui, para você poder sair, porque eu acho que o contato da Gabriela para o seu projeto vai ser fundamental, porque ano que vem, gente, todos esses projetos continuam incubados ali no CITEB, né? Eles podem ir até 2 anos de incubação. Então, a gente continua nesse diálogo constante aqui com todo mundo. A Cacu aqui, a Adriana está representando uma pessoa da equipe CITEB, eu também. A gente faz as reuniões de acompanhamento com os projetos, a gente procura as mentorias, eles fazem também algumas solicitações, e o CITEB está aberto a trocas de todas as formas agora para o ano que vem. Então, agradecer demais mesmo a participação hoje, nesse sábado, das 3 pessoas convidadas, a Gabriela, que está falando com a gente lá de São Paulo, Clemilton Baceto do Sebrae, toda a experiência aí dele, sempre papos bons. Acho que o Clemilton já acabou conversando com todo mundo que está aqui, né, de maneira individual, e agora consegue trazer para quem estiver assistindo também. Brigadão. E o Gabriel também, lá da Com, que é Easy Devs. Eu tenho muita curiosidade de conhecer mais a fundo, por isso que no começo eu falei, né, nossa, como eu gostaria de trocar uma ideia para que vocês pudessem se apresentar tudo que vocês já fizeram, mas eu acho que tem um espaço bom para a gente começar umas reuniões no ano que vem direcionadas, sabe? Pegar, assim, as habilidades de cada um e falar, grupos, 5 projetos incubados, vocês hoje vão falar só com esse mentor aqui, e aí todos os grupos aproveitam toda a experiência de vocês, aos poucos ali, de acordo com a necessidade, que agora vocês também já conhecem os projetos, né? Então, gente, o pessoal que está acompanhando aí também, que vai acompanhar futuramente, todo mundo da chamada, brigadão pela participação, todo mundo aqui hoje. Só para
quem precisar já sair já pode ir. Eu vou continuar aqui com a chamada aberta, só vou terminar a gravação, a gente pode continuar conversando. Então, um abração para todo mundo e quem quiser ficar, a gente segue o papo por aqui. Alguma última palavra aí para o pessoal que participou como convidado? Só dar a palavra para todo mundo, para eles três? Posso? Eu preciso pegar minha filha aqui só rapidinho, tá? Bom, tem projetos excelentes, né? O Sebrae ele tem um programa de apoio a startups, é gratuito. Esse semestre aqui, a Cacu já participou, né, Cacu? Já viu muita mentira minha lá também, né? Esse semestre, ele está totalmente digital e está abrangendo todo o estado de São Paulo. Então, são 300 startups apoiadas nesse semestre, que é o maior programa de pré-aceleração, de apoio e desenvolvimento de startup no Brasil hoje, né? Acho que da América Latina, inclusive, né? Então, um convite para vocês que participaram hoje, para conhecer o programa. Como ele é digital, no próximo semestre, agora em janeiro, ele vai abrir o edital de seleção, e esse edital, ele fica aberto aí uns 30 dias, mais ou menos, e como é digital, vocês podem participar de qualquer grupo, né? E foi o que aconteceu com o Bauru. Nós estamos com 14 startups aqui hoje, tem 2 de São Carlos, uma de Piracicaba e uma de Botucatu também. Então, acho que isso que é legal, né? De tudo isso que a gente está passando, essa flexibilização que a gente conseguiu pelo digital também, né? De poder atender muito mais do que a gente atendia antes. Então, fica um convite para vocês conhecerem o programa aí, e também me coloco à disposição ali no como que chama lá? Padlet? No Padlet, coloquei meu e-mail ali também, profbaceta@gmail.com, e me coloco à disposição lá que vocês precisarem, né? Precisar de algum material, alguma ajuda, contato, enfim, estou disponível aí para vocês, beleza? Obrigado aí, e obrigado pelo convite também, viu, Vitor? Parabéns a todos aí. Obrigado, você. Eu queria só agradecer mesmo pela Gabriela ter vindo, né? O Gabriel também, foram os convidados que eu tive mais acesso, assim, né? Contato. Então, obrigado pelo tempo de vocês. É sempre muito importante conseguir fazer essas conexões, né? Trazer um pouco mais desses olhares aqui para o CITEB. É uma coisa que a gente criticamos, né? Nas bancas passadas. Então, a gente também está tentando deixar tudo isso um pouco mais diverso, porque a gente entende o quão importante isso é. Então, obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, pessoal, e pela apresentação de todos os grupos. Parabéns, em especial ao Gui aí, que eu pude ajudar um pouquinho também. Obrigada. Eu queria agradecer de novo o convite. Eu acho que aprendi bastante aqui hoje. Acho que foi uma troca bem interessante de experiências, e eu super me coloco como disponível caso alguém queira continuar essa conversa, né? Então, meu LinkedIn está aqui e, enfim, estamos juntos. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Parabéns. É só o fato de estar todo mundo aqui já nesse sabadão, né? Mostra bastante que tá todo mundo bem engajado. Essa é a parte mais complexa, né? Sair da inércia. Então, parabéns, de verdade. Agora, um pouco em nome da Conc aqui, do Hub de Inovação de Bauru, venham conhecer a gente, né? Venha que a gente está bastante interessado em todos os projetos, né? Então, para a gente trocar uma ideia, quem sabe a gente pode ajudar de alguma maneira também, que vai ser legal. Vou estar aqui esperando vocês. Legal, gente. Eu queria agradecer também a vocês pelos comentários, pelas perguntas, por mais esse aprendizado de hoje, né? E de esses insights também que vocês passaram. É muito legal ver os outros projetos também evoluindo, né? E desejar um bom almoço para vocês. É importante também, né? Claro, valeu, gente. Na verdade, é a celebração do ano aí, por tudo que vocês trabalharam, fizeram, se dedicaram. E vamos ver se ano que vem a gente consegue usar o espaço lá do CITEB também e fazer um encontro, todo mundo já está convidado. Se ninguém tiver mais nenhuma consideração aí, agradecer a todo mundo que acompanhou também. A gente vai colocar o link de tudo que foi registrado aqui, do que passou de link do chat. Até mais, gente. Um abraço, bom sábado para todo mundo. Valeu.